Olá, pessoal! Hoje iremos estudar paralelogramos. Paralelogramo é todo quadrilátero que tem os lados opostos paralelos. Todas estas figuras são paralelogramos, pois seus lados são opostos paralelos, mas algumas recebem nomes especiais devido a algumas características. Vejam. Na primeira figura, temos um paralelogramo. Observe, o lado AB está oposto ao lado CD e eles estão paralelos. Estes dois traços, um ao lado do outro, indica o paralelismo entre esses lados, ok? Mesma coisa, o lado AD é oposto, está à frente do lado BC e eles estão paralelos. Então, este é o paralelogramo. Nesta segunda figura, temos um retângulo. O retângulo é um paralelogramo que possui os 4 ângulos internos retos. Olha, todos eles são ângulos retos, ângulos de 90 graus, tá bom? Seus lados opostos, também são paralelos. Na terceira figura, temos um losango. Além de seus lados serem opostos e paralelos, eles têm os 4 lados congruentes. Por isso que tem essa indicação aqui, pois todos os lados são iguais. E por último, o quadrado. O quadrado também tem os seus lados opostos e paralelos. E o quadrado, ele tem os 4 lados congruentes. São todos de mesma medida. E os 4 ângulos internos também retos. Tem 4 ângulos de 90 graus. Ok? Os paralelogramos apresentam as seguintes propriedades. A primeira, em qualquer paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Observe, eu tenho o ângulo A, quem é o ângulo oposto a ele? O ângulo C. Então, isso quer dizer que o ângulo A tem a mesma medida que o ângulo C. Então, o ângulo A, igual ao ângulo C. Se eu pegar em referência o ângulo B, quem que é o oposto dele no paralelogramo? O D. Então, o ângulo B é congruente, tem a mesma medida que o ângulo D, ok? Então, o ângulo B igual ao ângulo D. Na segunda propriedade, diz o seguinte, em qualquer paralelogramo, os lados opostos são congruentes. Se aqui eu tenho 3 centímetros, qual que é o lado oposto? Este logo à frente. Então, se aqui é 3, aqui também será 3 centímetros. Mesma coisa acontece com esse outro lado. Se essa medida desse lado é 6 centímetros, a medida do lado oposto dele também será 6 centímetros. Ok? Na terceira propriedade, diz assim, em qualquer paralelogramo, as diagonais se cortam ao meio. Vou esperar desfocar um pouquinho. Aí, voltou ao normal. Então, nós temos uma diagonal, 2 diagonais. Esse ponto M é o ponto de encontro das diagonais. Se a propriedade diz que elas se cortam ao meio, ou seja, este segmento até aqui, o meio, será igual a este outro segmento. O mesmo acontece com essa outra diagonal. Até aqui eu tenho uma medida e aqui é uma medida congruente. Ou seja, por exemplo, se nesse lado aqui, vamos supor, medisse, vamos colocar um valor aqui, 5 centímetros. Como diz que são congruentes, se eu não tivesse aqui a medida, era só
utilizar a propriedade, que eu sei que tem a mesma medida aqui também. Então, aqui também seria 5 centímetros, ok? Agora, vou fazer exemplos de exercícios similares aos da apostila, certo? Então, vamos lá para o primeiro. Quais são as medidas dos ângulos do quadrilátero abaixo? Pela propriedade, né, que nós já aprendemos dos paralelogramos, então nós temos um quadrilátero, né, porque ele tem 4 lados, e ele é um paralelogramo, certo? Pois tem os lados opostos e paralelos. Nós aprendemos hoje que os ângulos opostos são congruentes. Então, eu não preciso saber, né, no caso, ter os valores dos outros. Já seguindo essa propriedade, a gente pode utilizar uma bem mais prática agora, então. Esse ângulo é igual a este ângulo. Então, vamos lá? Vamos igualar aqui, então. Vou colocar 3x menos 20 graus vai ser igual a x mais 40 graus. Repete o 3x, vem para frente o x, igual 40 graus mais 20 graus. 3x menos x, 2x. 40 mais 20, 60 graus. X é igual a 60 graus dividido por 2. X é igual a 30 graus. Achei o valor de x, porém não pede o valor de x, pede os ângulos. Então, primeira coisa, vamos encontrar aqui o ângulo C, tá? O ângulo C. O ângulo C, quem que está fazendo a vez aqui? É o x mais 40 graus. Nós não encontramos o valor de x, então vamos substituir. O ângulo C, vou até colocar aqui, ó, chapéuzinho. Ângulo C é igual, pega o valor que encontrou de x, coloca 30 mais 40 graus. Então, o ângulo C mede 30 mais 40, 70 graus. O B não precisa fazer a transformação não, gente. Não precisa fazer a substituição aqui. Por quê? Eu sei que este ângulo é igual a este. Então, eu já sei que o B vai valer também 70 graus. Então, faça apenas uma substituição, porque no caso, eles são congruentes devido a serem opostos. Então, vamos lá. Descobrimos dois ângulos, certo? Então, eu sei que o C aqui, ó, vale 70 e aqui também vale 70. Se eu pegar em relação aqui ao ângulo A, vamos colocar uma letra aqui que a gente não sabe quanto que ele vale, né? Vou colocar Y. O ângulo A, o oposto dele não é o D? Eu também não tenho nada. Então, eu também vou ter que descobrir este valor. Só que devido à propriedade dos paralelogramos, eles são congruentes, então eles têm a mesma medida. Então, aqui também será Y, mesmo valor de A. Então, nós podemos montar agora uma equação, certo? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter Y mais Y, concorda? Mais os 70 que a gente já sabe, mais o outro 70 também. Tudo isso é igual a 360 graus, porque a soma dos ângulos internos, né, de um quadrilátero é 360 graus. Y mais Y, 2Y. E aqui, 70 mais 70, 140 graus. Tudo isso igual a 360 graus. Deixo o 2Y sozinho. 360 graus menos 140 graus. 2y é igual a 360 menos 240, 220. Y é igual a 220 graus dividido por 2. Y é igual a 110 graus. Pessoal, aqui não vai caber a minha resposta, mas como tinha uma pergunta, tem que responder. Então, as medidas dos ângulos são, achamos, ó, 70 graus, vírgula 70 graus,
110 graus e 110 graus. Tem que colocar a resposta, tá? Tem aluno esquecendo de colocar a resposta. Então, vamos lá para mais um exemplo. Observe o paralelogramo abaixo e determine. Então, quer saber x e y e quer saber o perímetro do triângulo ABE. Então, vamos responder a primeira pergunta. X e y. Nossa, mas eu não coloquei o x e o y. Perdão, gente, vou colocar aqui, ó. X é aqui e o y é aqui. Agora sim. Então, eu quero x e y. Pela propriedade que nós aprendemos, se as diagonais se cortam no meio, as medidas, né, no caso, essa medida vai ser igual a esta. Ó, esta vai ser igual a esta. Se até aqui é 15, então eu sei que o meu x vale 15 centímetros também. Mesma coisa eu vou fazer com o y. Olha, medidas iguais, certo? Então, o meu y vai valer, se aqui vale 20 centímetros, aqui também vai ser 20 centímetros. Então, já descobrimos o valor de x e y. Outra pergunta, o perímetro do triângulo ABE. Ó, este triângulo aqui, que é? Ó, A até B e E. São esses três lados que eu tenho que somar, né? Perímetro é a soma dos lados da figura. Porém, eu não tenho este valor. Este eu tenho que é 20. Aqui eu também tenho, que é 15, certo? Devido a ser a mesma medida, que nós já descobrimos o valor de x. Eu não tenho essa medida. E agora nós vamos aplicar outra propriedade. Olha aqui em cima, 35 centímetros. Não é o lado oposto a ele? Então, tem a mesma medida. Então, aqui também é 35 centímetros, devido a ele ser o lado oposto paralelo a ele, tá? São congruentes. Agora, eu vou somar tudo, tá bom? Então, vamos colocar lá. Perímetro, coloca a letrinha P, tá? Vamos somar 20 mais 15 mais 35. Soma-se tudo. 20 com mais 15 com mais 35, tudo isso vai dar o total de 70 centímetros. Então, o perímetro desse triângulo ABE é 70 centímetros. Não esqueçam aí das unidades de medida também, tá bom, pessoal? Pessoal, dúvidas, me chamem nos horários das minhas aulas. Estou à disposição, ok? Espero que estejam bem. Fiquem com Deus. Abraços!